Muito boa tarde para você, para mim, para todo mundo que está aqui no estúdio, né, gente? Estamos começando hoje o GVCast com uma pessoa assim fantástica, que conhece tudo de brand, conhece tudo de marketing, André Carvalho. Olha eu, André Carvalho. Tudo bem, meu filho? Você pode me chamar do jeito que você quiser, só fique à vontade. Olha, mentira, todo mundo que vem aqui fala isso, né? Você pode me chamar do jeito que você quiser. O Cacá, a mesma coisa, que veio outro dia, que ele chama Antônio e eu chamo ele de Cacá. Não só, você chama de como Acho que você eu conheço o quiser. Kaká, eu acho. Você acha que você É, conhece o Cacá. é. Bom, André, tô muito feliz que você está aqui hoje pra gente bater esse papo, pra gente trocar ideia e mostrar pro nosso público o que é verdadeiramente o marketing brand. Legal. Bom, o André eu conheço ele há alguns anos, né? É um cara super experiente. Ele vai falar agora um pouquinho da trajetória dele. Eu tenho aqui, André, mas eu quero que você fala. Tá Qual que é bom. a sua trajetória acadêmica? Qual a sua trajetória profissional? O que, que você vai trazer para a gente hoje? Tá bom. Boa tarde, muito bom estar aqui com a Sol. A Sol ela já foi minha professora, já foi minha chefe na universidade. Acho que nós temos uma história longa aí na universidade. Meu nome é André Carvalho, eu sou publicitário e eu sou pós-graduado em branding pela SPM, sou pós-graduado em gestão de projetos pela FGV, também pela Universidade de Dublin. Eu sou mestre em inovação tecnológica pela Unicamp, né? Eu já trabalhei muitos anos em empresas como Nestlé, Grupo Mitsui, na Cosan, e muito trabalhando com desenvolvimento de produtos e marcas, tanto regionais como marcas globais, internacionais também. E eu acho que o objetivo hoje é falar um pouquinho sobre esses temas, né, para trocar conhecimento. Gente, todo mundo que vem aqui parece que foi meu aluno, mas é mentira, tá? Eu que aprendo com eles. O André foi sempre maravilhoso com a gente, tanto quando a gente lecionou juntos, se tornamos É, colegas, né? De sala de aula, quanto foi meu aluno. Então a troca vai ser maravilhosa. O André foi o primeiro que me apresentou a cafeteira de cápsula. isso. Eu não conhecia, pobre, você já viu como é que é, né? Ele me apareceu na universidade com uma cafeteira, maravilhoso. Então, eu acredito, né, que você vem aí trabalhando com esse desenvolvimento desses produtos desde lá atrás, Isso, né? isso. Conta um pouquinho, André, do que você fazia ou o que você faz com esse produto café. Ótimo. Eu trabalhei por quase mais de uma década na maior empresa de alimentos do Brasil, e essa empresa é a que trouxe essa tecnologia de cápsulas, né? Já existia na Europa, fora do Brasil, e até muito bem disseminada. E eu tive o prazer de participar do primeiro projeto de cápsulas chegando no Brasil. E é um mercado incrível, porque quando ele foi inaugurado há mais de uma década, 12, 13 anos atrás, já nasce como um mercado bilionário, né? Então, isso é muito interessante. Depois eu tive algumas outras passagens por outras empresas de cafés que também desenvolveram isso. Então, é uma coisa interessante que eu falo para meus amigos. Os maiores projetos de café em cápsula que existiu no Brasil, eu tive a oportunidade de participar, né? E falando de café, café é um produto muito legal de trabalhar, né? Produto importante, uma commodity importante, né? Estamos falando de um mercado de em torno de 20 bilhões por ano. Então é um mercado muito importante, né? E grande parte da minha carreira na Nestlé foi trabalhando com desenvolvimento de produtos, né? André, hoje em dia, né, se falando aí desses problemas climáticos, Uhum. sociais, né, e um marketing que hoje em dia tudo é marketing, Sim, né? Você se mexeu é marketing. sim. Você acha que o marketing ele veio para atrapalhar tudo ou ele tem um propósito? Né? Ah, Porque assim, as pessoas, desculpa te interromper, ah. mas as pessoas confundem muito isso, né? Nós podemos fazer um marketing só para vender alguma coisa. Só para Isso consumo. existe.
Só para Isso consumo. existe. Não sei se é adequado. Eu não sei se a médio prazo, isso se sustenta. Mas é interessante quando você tem uma marca, um produto que é fortemente atrelada com uma causa. Então, por exemplo, eu gosto muito de camiseta da Reserva. E quando a gente fala da marca Reserva, durante a pandemia, a Reserva tinha alguns projetos sociais muito grandes, muito atuantes. Então tinha uma época, eu não sei nem se estava atrelado só à pandemia, mas que você comprava camiseta no site e você via, ele falava assim, ó, essa compra proveu X alimentações diárias para tal instituição, algo parecido assim. Então é interessante quando você tem um produto de qualidade, um produto que é super bem visto pelos consumidores e é um produto que tem uma causa. Quando a gente fala da Natura, é a mesma coisa, né? Quando a gente fala da Natura, uma das empresas que mais tem no seu DNA a sustentabilidade. Então, isso é muito legal. Né? Então, quando nós falamos, por exemplo, existem startups que fazem trabalhos muito lindos, mas a Live Up, né, de alimentos saudáveis, né? Eles têm um produto muito legal de trabalhar com pequenos produtores e fazer um marketing agroecológico e etc. Então, quando você consegue aliar bons produtos, boas marcas com causas muito fortes, com certeza o consumo ele é mais perpetuado do que simplesmente quando você põe uma novidade no mercado. Porque se nós falarmos que existe uma Coca-Cola no mercado de sabor maçã, todo mundo vai querer comprar. Só que talvez só compre uma vez. Né? Ah, entendi. É aquela coisa de dar aquele movimento, talvez para suprir alguma coisa que está faltando. A novidade ela é diferente de inovação, né? A inovação transforma a vida. A inovação tem um papel. A novidade não. A novidade você compra, entendeu, não quero mais, não volta. Você pegou essa coisa da camiseta. Eu sou de uma época, gente, que a Hering ninguém queria usar. Era feio demais. Era muito feio a Hering. Quem que via? Vou usar camiseta Hering. Era muito feio. E ela teve toda uma preparação, a Hering, para ser biodegradável, as camisetas. E quem fez o projeto foram universitários. Eles fizeram um projeto, eles trabalharam, né, com a questão da biológica, essas questões de reversa, né? Logística reversa, a logística reversa, que a camiseta ela é feita de material biodegradável. E depois disso, ela já estava crescendo, ela deu uma crescente e virou aí, não digo que é caríssima, mas ela ficou no status, né? Teve uma reconstrução da marca. Uma reconstrução. A Hering era uma marca barata. Barata? Né? Marca, não sei, talvez associar o barato não é correto, mas era talvez de baixa qualidade. E hoje é uma marca bem vista e mainstream, talvez, mas bem vista e hipervalorizada por qualidade. Qualidade e responsabilidade social. Ela tem toda uma responsabilidade social agora. Quer dizer, gente, um marketing também traz isso. Traz essa responsabilidade social, traz essas coisas que trazem o bem para a humanidade. Né? É o que o nosso André estava falando. Consumo, é isso, André? Consumo, como é que é? Inovação. A inovação é diferente da novidade. A inovação é diferente da novidade. Eu vou guardar essa. A inovação transforma a vida. O consumo, não. É imediato e acabou ali. É isso aí. E a gente não pode desassociar o marketing como um instrumento de transformação. Ele precisa ser um instrumento de transformação. Ó, eu vi que você trabalha, né, muito com essa questão social, essa questão de trazer significado e propósito. Né? Eu sei que hoje em dia você tem uma empresa, você é proprietário de uma empresa há tempos. Fala um pouquinho da Tempos pra gente e diz qual é essa filosofia que você aplica também na sua empresa. A Tempos é uma consultoria e uma agência de marketing
mas a gente gosta de falar que nós queremos trabalhar em projetos que tenham propósitos, né? Nós não queremos ser uma agência como apenas de commodity, de encher nosso pipeline de projetos, mas nós queremos trabalhar em projetos que transformem a vida das pessoas, né? Nós não podemos ignorar o impacto do que nós fazemos na vida das pessoas, né? Então, a Tempus nasceu para isso, para impactar a vida das pessoas, seja no desenvolvimento de uma marca, no consumo de um produto e etc. Esses dias eu escrevi um artigo que foi bem interessante, impactante, que até a galera interna falou assim, pô, o que você quer dizer com isso? Eu falei assim, o problema da poluição no mundo está na mão do design. Né? Caraca, explica tá na mão isso. Do design. Porque eu disse assim, quando nós desenvolvemos um produto, a gente já precisa começar a pensar, né, na caixa que nós vamos usar, na embalagem do produto, nos ingredientes. Eles precisam ser renováveis. Se eu começar a produzir um produto que seja incrível, mas que use só embalagem de plástico, embalagem que não se recicla, ou assim por diante, a culpa está na mão do design. Então o design, quando está desenhando um produto novo, ele tem que começar a pensar qual que é o substrato que eu vou usar, qual que vai ser o material que eu vou usar na caixa, qual o material que eu vou usar na embalagem desse produto, e assim por diante. Porque aí começa a nascer uma geração de dezyners com propósito. Né? Entendeu? Acho que isso, legal, acho que legal. Isso é Ó, você pegando também esse gancho, achei bacana, né? Lá onde a gente trabalha, eu evito usar plástico. Eu, às vezes, falo assim, nojento, nós usamos copo de vidro, caneca de vidro, cada um tem o seu, a gente lava e eu tô contribuindo de alguma forma. Não que a gente não tenha o copo de plástico, mas a gente mesmo ali dentro não usa. Porque é uma maneira de a gente também economizar financeiramente e ajudar com o planeta, tá? Gente, o assunto é super bacana, é um pouco complexo para mim, não é da minha vivência, apesar de trabalhar com isso, né? Eu peguei algumas perguntas aqui que a gente acabou formulando com o nosso head de marketing e vou perguntar, porque são longas. Não? Ó, estamos formando comunidades em torno de marcas ou apenas capturando atenção em ciclos de vaidade digital? Vaidade digital, forte isso. Interessante. Eu acho que tem muito a ver com aquela primeira pergunta, né? Se nós queremos desenvolver coisas apenas para ter audiência ou alguns likes a mais, ou se nós queremos ter propósito, né? E quando nós falamos de comunidades, eu entendo comunidades como coisas muito positivas. Então, mais uma vez, falando da Natura, né? A Natura, não só a Natura, essas empresas assim que vendem com as revistinhas, né? Sim, Natura, Demilos, Avon, Rinodê. Isso são comunidades de consumo. Né? Isso são comunidades de consumo. Gente, né? Eu aprendo todos os dias. Então isso é uma coisa muito interessante. Quando você desenvolve comunidade de consumo, essas comunidades elas criam uma, entre aspas, obrigação de naquela comunidade gerar a provisão, né? Gerar a provisão. É como se fosse uma confraria, né? Eu consumo escola de você consome comunicação de mim, você consome comida do bairro, você consome estúdio da comunidade que você está instalada. Então a comunidade se faz um compromisso de se auto-colaborar. Eu acho que isso é interessante. Não, ó, você está falando uma coisa que instintivamente eu faço sem saber que era uma comunidade. Por exemplo, quando eu vou contratar alguém para trabalhar na escola ou mesmo na minha casa, algum prestador de serviço, alguma coisa assim, eu procuro na região. Se eu conheço alguém de confiança que já faz, muito que bem. Se eu vou contratar, eu prefiro contratar dali. Por quê? Porque eu estou ajudando a minha comunidade. Eu estou ajudando a minha comunidade a crescer. É essa a visão. Mas, André, mas não é bem assim. Né? Eu acho que existe uma vaidade, um egoísmo. Ou não? Eu acho que sim. E é por isso que eu acredito muito que a inovação ela precisa emancipar e não excluir.
A inovação ela precisa trazer as pessoas e a inovação precisa mudar a vida das pessoas, né? Então, por exemplo, quando você fala de uma empresa instalada no Brasil que gera emprego, que gera a provisão para algumas famílias e etc. Esse é um tipo de coisa que transforma a vida das pessoas. Então é esse tipo de projeto, né? A inovação ela precisa transformar a vida das pessoas. Então, quando nós tiver, por exemplo, quando a gente fala do mercado de educação, é muito interessante que eu estava fazendo na minha pesquisa para poder estar aqui, né, com você. Eu estava olhando alguns dados de faturamento do mercado de educação. E quando você olha, eu achei uma pesquisa de 2023 que fala que o mercado de educação fatura, universidades, né, faturam em torno de 40 bilhões por ano. E aí você fala, isso é bom, né? Porque em 2017 faturava 40% a mais. Então, de 17 até 23, ele teve um decréscimo de 40%. Mas hoje ele entra numa tendência muito legal de crescimento. Então, eu espero que rápido entre nos níveis de 2017. E por que esse crescimento tem acontecido? O primeiro advento é o EAD, que a pandemia trouxe compulsoriamente para nós. Nós demoraríamos 3 ou 4 décadas para chegar no nível, e a pandemia trouxe para a gente isso. E aí eu acho que eu posso até chamar de uma oportunidade. E os cursos de soft skills. Porque antigamente a universidade se falava muito de hard skill. Então o que eu formo na universidade? Eu formo engenheiro, eu formo médico, eu formo cirurgião dentista, eu formo publicitários. Hoje a universidade não forma cirurgião dentista, ela forma o cirurgião dentista proativo, o cirurgião dentista que é empático, o cirurgião dentista que quer estender a mão para a comunidade. E aí a universidade trabalhando soft skills, né? Então, isso faz o crescimento acontecer. Porque quando se fala de soft skills, eu falo assim, eu preciso aprender a ser proativo. Porque eu trabalho muito, não exatamente eu, né? Mas existem pessoas que trabalham muito bem sozinhas. E elas precisam trabalhar em equipe. Aí a universidade fala assim, vou te ensinar a trabalhar em equipe em 2 meses. Ou em um curso de férias e assim por diante. Então, ele é muito interessante. Se o faturamento da universidade está caindo e hoje recuperando, é por conta desse entendimento que não é só o produto tradicional, que era a formação acadêmica tradicional. É a formação acadêmica e todo o ecossistema que essa pessoa precisa para ser um bom profissional. Porque uma pessoa que não é empática, que não é proativa, que não está disposta a ajudar, que não está disposta a estender a mão, que não está disposta a abrir mão um pouco da tua margem de lucro para beneficiar outras pessoas, ele hoje não é um bom profissional. Né? Eu acho que isso ainda está caminhando, né? As pessoas são muito egoístas. É uma construção. Né? Se olha o números. É números. Eu para quem me conhece, eu digo que para ter números eu preciso ter pessoas. Né? As pessoas que geram os números. Isso mesmo. E essas pessoas precisam também aprender a lidar com as outras. Então, você está dizendo que o mercado vai, né, buscar capacitação para isso. A gente consegue capacitar as pessoas para elas serem melhores, para elas trabalharem em equipe, para elas saberem dividir. Eu tenho um case desse que eu fiquei muito assim lisonjeada porque aconteceu com a gente. Né? Nós estamos num momento na GV montando um sistema enorme, um sistema que vai abarcar todas as nossas parcerias e empresas, um sistema que vai do começo ao fim, vai pegar tudo. Então, financeiro, os nossos alunos estrangeiros, os brasileiros, as escolas que a gente oferece EAD, os cursos da tudo, tá? E quem tá fazendo esse projeto é o Fabrício. Vê só se eu tô falando certo, Red. Brokens, é isso? The Brokes? NetBrokes é o nome da empresa. Ele atende Besni, ele atende Volkswagen, ele atende, projetos de milhões. Falei, esse cara nunca vai querer pegar um projeto nosso. Foi exatamente o que ele falou para mim. Ele falou, eu quero. Sabe por quê? A sua empresa pequena
vai fazer eu aprender mais, eu vou trazer as pessoas para dentro da tua empresa, é um nicho diferente que eu não conheço escola, é claro que a gente vai fazer o seu projeto. Então, veja bem, ele deve ter baixado muito, né, o percentual dele, para poder atender a gente, mas para ter oportunidade também de dividir com a gente, Claro. de colocar uma empresa melhor e mais capaz tecnologicamente no mercado. E ele também aprender. Então, isso é que vai permanecer. Nem tudo, gente, se torna dinheiro, óbvio. Não vamos ser hipócritas. A gente precisa de dinheiro para comer, para vestir. A gente gosta de estar bem, né? Mas nem tudo na vida é dinheiro, né? Vamos lá, André. Nem sempre é só o algoritmo, né? É o propósito. É, o propósito. Esse povo é fogo. Eu escuto isso agora na minha vida. Faz uns 5, 6 anos, propósito o tempo inteiro. E só chega gente pra mim com propósito. É isso. Eu falo, meu Deus, só com propósito. É isso aí. Como reconfigurar o marketing para que ele seja menos barulho e mais escuta? Amei isso. Por que barulho e escuta? Eu acho que tem uma questão da globalização, né? Nós nos globalizamos, então hoje eu posso comprar um produto que está na Europa sem sair da minha casa, produtos que está na China ou em qualquer outro lugar. E essa globalização é muito legal, né? Ela é interessante porque ela faz a gente entender cultura sem nunca ter pisado naqueles lugares. Porém, eu estou percebendo que o marketing a cada dia ele está se regionalizando mais. Então você tem que conversar com as pessoas quase como se fosse um discurso exclusivo, mesmo sendo uma marca globalizada. Então é muito interessante que quem já foi para o norte do país já encontrou em alguns lugares, e algumas padarias aqui em São Paulo um pouco mais classe A, ela tem esse produto, que é o Guaraná Jesus, né? Ah, e tem gente que vai pra lá pra comprar. Tem gente que quando vai viajar fala, pô, me traz o Guaraná Jesus. É um Guaraná doce pra caramba. A Coca-Cola comprou esse Guaraná, né? E lá no Maranhão, e ela manteve toda a estrutura de comunicação, de regionalidade desse produto sem atrapalhar. Então, é isso que é uma coisa interessante. É uma empresa globalizada, mas que entendeu que nesse produto não era um produto para vender no Brasil inteiro. Era um produto para aqui virar gift, presente. Então eu posso trazer uma garrafa de Jesus e te dar de presente. Mas lá é o refrigerante comum, como se aqui é uma Coca-Cola, um Guaraná e por aí vai. Então, mesmo com a globalização, nós temos a obrigação de conversar com as pessoas como se fosse algo particular, pessoal. Ela tem que sentir que quando eu desenvolvi aquele produto que vende milhões de unidades, que quando foi feito para ela, né? Esse é o desafio, a pergunta de milhões, né? Mas é o desafio das marcas. Você já foi pro Peru? Não conheço o Peru. Peru tem uma Inca Kola. Inca Kola, já ouvi. A Inca Kola é amarela. Quando você for, você traz, que eu quero experimentar. Inca Kola. Eles não tomam quase a nossa Coca. E tem Coca-Cola lá, porque a Coca-Cola é mundial, né? E é boa? É boa. Mas é regional. Eu quero experimentar. De lá, né? É. A Coca-Cola é mundial, tem Coca-Cola, mas o negócio deles é tomar Inca Kola. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns países pelo mundo. E um interessante, quando eu fui para o Egito, eu com a minha família, nós fomos até o Monte Sinai, né? Tenho medo de ir pro Egito. Diz que mulher sozinha não pode ir. Eles vão me vender pro cavalo lá. Diz que não pode ir sozinha pro Egito. Eu posso dar umas dicas a respeito disso quando eu terminar. Mas quando nós fomos, eu fui com a minha esposa, enfim, era interessante que no Monte Sinai era uma montanha, né? E vendia esse Coca-Cola. E naquela época eu bebia muita Coca-Cola e tal, então era uma marca assim, enfim. Mas Coca-Cola é mesmo, uma marca global que tem em todo lugar. Mas percebe? Uma marca global que comprou um produto regional e ao invés de matar aquele produto ou querer vender ele no país todo, falou, não, vamos tratar a regionalidade, a cultura, a raiz desse produto e manter ele saudável aqui do jeito que ele está. Não tem vaidade. Nesse caso eu não acho que é vaidade, eu acho que é estratégia mesmo. Estratégia mesmo de ganhar. Estratégia mesmo. A gente fala, vamos tomar a decisão correta.
Vamos tomar a decisão correta. Muito. Quando a gente fala de iPhone, né? Todo mundo gosta de iPhone. Você sabe quem que mais vende iPhone no Brasil? Não, Não, claro que não. não tem ideia? Não. Eu pensei que você ia responder a Apple, né? Mas a maior vendedora de iPhone no Brasil é o Itaú, né? Percebe? Então é estratégia. É estratégia. Ninguém enxerga o Itaú como um vendedor de telefone. Mas é o maior vendedor de iPhone que existe no Brasil. Então pensa num marketing bem feito para você conseguir entender que mesmo sendo um banco, você pode confiar em comprar um telefone lá dentro. Percebe? Caramba. Eu acho que isso é... Gente, olha, você me faz viajar, ok? Às vezes você abre aí alguns aplicativos que esses aplicativos vendem. É? Não é? É isso. Eu vou falar uma coisa que é muito óbvia, mas, por exemplo, a Viva, claro, elas vendem o acesso, tal, mas você compra lá, você compra. Outros lugares também. E o banco. Você falou uma verdade. coisa, você falou que hoje nós estamos vivendo um tempo lá na GV, que eu estou contratando pessoas e etc e tal. Mas hoje em dia existe inteligência artificial que ela conversa com as pessoas como se fosse um ser humano. Olá, o que você gostaria de saber? Eu quero saber sobre o curso de economia. O curso de economia, ele tem tanto semestre, ele custa tanto por mês. Você precisa mandar tal documentação. Você quer fazer sua inscrição? Não, nesse momento só gostaria de saber. Você quer que eu te fale em quanto tempo novamente sobre isso? Em 3 meses você me chama? Chama, em 3 meses vai chamar. E tem um aplicativo, hoje, que eu vi hoje, eu mando para você depois, que é um curso de inglês. Então você conversa no seu WhatsApp e ele começa a fazer pergunta em inglês, você responde em inglês, e aí ele começa a te pontuar, fala, sua pronúncia tá perfeita, sua gramática tá com um errinho aqui. Aí ele te fala, você quer falar sobre o quê? Eu falei, hoje eu quero falar sobre moda. E aí ele começa a te mandar perguntas, você começa a responder. E ele fala, você cometeu um erro gramatical, corrija aqui. Sua pronúncia tá perfeita, e etc e tal. Ou seja, é um professor eletrônico. Olha, você tá falando, e isso é uma coisa bem delicada pra gente que é professor, eu acho uma coisa delicada, mas que a gente vai ter que aprender a viver com isso. É irreversível. Mas precisou de um programador lá atrás. É isso que eu ia falar. Precisou de um professor. Tem alguém pra apertar um botão, né? Não precisou de um professor pra pôr conteúdo, pra configurar, pra fazer as coisas. Na GV a gente tem a Maia. Né? A Maia, ela tem nome, né? Até o nome da cachorrinha da Amanda, mas a gente colocou Maia porque de Iá no final, né? Maia. O Iá dela é grande, né? É por isso que a gente colocou esse nome. E a gente é que alimenta ela. Ela vai dentro ali do site ou da instituição buscar a pergunta. Quando esgota, ela passa para um atendente nosso. Né? A gente está estruturando isso agora, né? A gente está num momento lá bem crítico, mas que futuramente, num futuro breve, vai trazer aí respostas que a gente gostaria de ter. Falando de marca é uma coisa muito importante. Quem não der importância para a marca tá morto. É isso. Mas eu vou falar uma coisa que a minha avó falava. Vou falar primeiro, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É isso. Traduzindo, né? Por dentro a marca por fora a marca é toda bonita, quando eu vou lá dentro ela é vazia. É isso. Isso acontece? Isso acontece, eu espero que cada dia menos, mas isso pode acontecer. Sabe que eu tenho um testemunho, né, que eu acho que é muito legal na minha vida, né? Quando eu entrei na Nestlé, e a Nestlé foi meu primeiro emprego, né? E eu trabalhava numa fábrica, que era aqui no Paris, né? E quando essa fábrica foi fechada, aí eu fui transferido para a matriz da empresa, né? Para trabalhar num departamento corporativo. E no meu primeiro dia que eu fui na matriz da empresa, nunca tinha ido lá e etc. Eu passei por um corredor onde tinham todas as marcas. E você passava, você começava a ver as marcas assim no teto, na parede, etc. E aquilo foi uma coisa muito legal. Muito legal. Te impactou? Me impactou demais. E eu gosto muito de falar da Nestlé na minha vida, na minha carreira, porque a Nestlé é uma empresa que tem um papel muito especial na minha vida, né? E esse entrar nesse corredor foi para mim uma experiência muito legal. Falou, eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa, e é aqui que eu tinha que estar mesmo, enfim. Então foi muito legal. Então, quando a gente fala de marcas
A marca ela tem muito a ver com cultura, né? Então a marca ela tem que carregar a cultura da empresa. Então a marca é aquela coisa que a gente fala que nós fazemos quando não tem ninguém olhando. Então, se quando não tem ninguém olhando, a gente consegue ser verdadeiro nos nossos discursos, tratar as pessoas com cuidado, mostrar para as pessoas o caminho, gastar tempo no desenvolvimento e etc., elas absorvem essa cultura e elas passam para o consumidor, para as pessoas que vão atender, a essência da nossa marca. Se por dentro é pão bolorento, as pessoas vão ser pessoas frustradas, que quando ela falar da nossa empresa, ela das nossas marcas, elas não vão falar com amor, com cuidado, com dedicação e etc. Então, marca é cultura, né? Se você entrar numa empresa, lá na Unilever, e lá no andar do time de Dove, e se não viver aquilo que nós estamos acostumados a ver, a real beleza, aqueles produtos, nós vamos nos frustrar. Eu espero que lá aconteça isso, né? E assim por diante. É a questão da estética e a substância. A estética, ela tem que ser legal. Mas se a substância não tiver no mesmo nível, fica ruim, né? Então a estética tem que ser bonita, mas o discurso tem que ser bonito, as respostas têm que ser bonitas e assim por diante. O nosso time, eu vou falar muito disso porque a gente está exatamente neste momento, né? A GV como marca foi criada há 5 anos, mas que ela vem trabalhando com essa marca, só tem 3 anos, e a gente está neste momento, né, de firmar isso. Qual é o nosso diamante? Qual é o diamante? Né? O que a gente tem lá, que é o melhor que a gente faz? É a humanidade, é a hospitalidade, é o acolhimento. Então, isso a gente fala todos os dias. Agora o nosso head de marketing resolveu fazer as plaquinhas e colocar em todos os lugares. É isso aí. Pra quê? Pra bater na cabeça. Pra disseminar a cultura. Isso, pra disseminar a cultura. Eu dou risada. Falo pra ele, não acredito, você vai fazer isso. Ele fala, vou pra disseminar cultura. A gente precisa mostrar pras pessoas. Mas não adianta eu ter um discurso, André, de tudo isso bonito, ser a embalagem bonita, fora bonito, e eu mesmo não praticar esse tipo mesmo. De coisa. Isso mesmo. Né? Eu sei que a gente tem que ter aí, entre a razão e o coração, existe muita coisa, é uma linha tênue, é um negócio, mas são pessoas que trabalham ali. A gente nunca pode esquecer, quando a gente fala de branding, que a gente gera um impacto na vida das pessoas. Eu amo isso. Né? A gente nunca deve esquecer que o que nós fazemos gera impacto na vida das pessoas. E o impacto ele é tanto positivo quanto negativo. Então ele tem que ser real, né? Porque as pessoas sentem. Né? Sabe aquela coisa que todo mundo tem um amigo boa gente? Que a gente tá junto conversando e quando ele sai de perto, o comentário que você faz assim, pô, esse cara é legal. Esse cara é interessante. Não pode ser ao contrário. De a gente tá falando com uma pessoa e ela sai de perto e fala assim, cara, esquece o que ele falou, que essa pessoa não é de confiança. E a marca é uma pessoa, né? Você sabe que a gente vai ficando mais velho, você tem lá os princípios, os valores que você tira da sua família, os princípios não mudam, né? A gente é aquilo, não matar, não roubar, mas os valores eles vão se aprimorando, eu acho. Eu falo que eles não vão mudando, eles vão se aprimorando. Você vai crescendo, você vai vendo, você vai ficando mais velho, que aquilo não cabe para você falar, para você, né? E às vezes eu já me peguei uns anos atrás amassando papel dentro do carro. Isso é muito legal. E você ter vontade. E aquilo vem na tua cabeça. Que aquele papel naquela era um pescoço, né? É isso aí. Aí você... Mas melhor amassar o papel. Amassa o papel, não joga na rua, porque você está contribuindo para não ter enchente, com a sociedade, coloca no seu carro. É isso aí, mas amassa dentro do carro. Mas amassa dentro. É isso aí. Então, são coisas que, né, você vai aprendendo, que você vai... Então, se você está dizendo que aquilo é bom, que aquilo dentro da tua empresa é bom, é a mesma coisa de você falar, meu curso é bom, aí dentro de uma universidade que você trabalha, aí lá fora você fala, não presta. É isso aí. Eu para toda empresa que eu trabalho, e quem trabalha comigo sabe que isso
é extremamente verdadeiro. Eu me porto como se fosse um funcionário daquela empresa. Porque eu entendo que se eu não sentir as dores, as sensações, as alegrias que aquelas pessoas sentem, eu não tenho como ajudar. Né? Então precisa sentir, você precisa ter uma camiseta da empresa, você precisa pôr aquela camiseta, você precisa se reunir com as pessoas, você precisa estar lá o tempo todo. A minha vida é uma loucura porque eu faço questão de todas das empresas que a minha agência atende, eu estar lá pelo menos uma vez por semana, ou se não é possível, uma vez a cada 15 dias e etc. Estar lá e ir para lá um dia da semana e trabalhar lá, enfim, para sentir as necessidades das pessoas, porque senão fica muito distante, Solange, fica muito distante. Você diz que brand é uma identidade, eu já ouvi você falar isso. Mas como manter isso? Você promete para a empresa aquilo? Como você entrega isso para a organização? Como é que é a prática interna disso? Eu acho que a prática do branding é o ecossistema, né? Então você precisa estar na rede social e ter um impacto parecido com o impacto que você vê no supermercado, o impacto que você tem quando você entra no saque para fazer uma crítica. Eu acho que se o brand está bem formatado, todas essas conexões do ecossistema elas vão ter uma resposta muito parecida. Se você, na hora de comprar, funciona, mas o pós-venda não funciona muito bem, quer dizer que aquele brand está um pouco quebrado. Né? E aí entra uma coisa que é muito legal, que é falar de ética, né? É falar de ética. Então, no mundo corporativo tem que ter ética também. Né? Aí você fala, cultivar um brand regenerativo que não apenas extrai valor, mas desenvolve sentido no mundo? Como assim? O brand regenerativo no sentido... Eu comentei com você sobre Live Up, né? Uhum. E a Live Up, ela trabalha com micro fazendas que trabalha uma cultura de agropecuária um pouco mais ecológica, né? Mais regenerativa. Então, quando esse impacto das ações chega no branding, na marca Live Up, você é bem impactada. Nós podemos não ser consumidores dessa marca, mas que a gente enxerga como positivo o que ela faz, a gente enxerga. Agora existem marcas que aí, usando da sua mãe ou da sua avó, minha avó, que fala do pão bolorento, por fora, Bela Viola, por dentro, que no intervalo da novela ela é perfeita, no comercial. Mas a hora que você entra no saque para quando tem um problema ou quando o produto para de funcionar ou algo assim, você percebe o quão Bela Viola não é tanto assim, né? Então, todos esses pontos de contato, eles têm que ser cuidados. Nossa, eu vou falar uma coisa agora que pode ser muita gente me matar, mas é a família Margarina? Não sei se é a família Margarina, mas é assim. Pensa numa marca que você gosta. Então, quando você está ouvindo o rádio do seu carro, você é impactado por aquela marca. Quando você assiste a TV na sua casa, você é impactado por aquela marca. Quando você entra na sua rede social, você é impactado por aquela marca. Quando você entra no supermercado, a cancela do estacionamento tá lá com a sua marca. Quando você chega na frente do checkout do supermercado, tá lá a sua marca. E quando você chega na gôndola, o produto tá lá, você pega, passa e compra ele. Eu acho que é todos esses pontos de contato fazendo com que o ecossistema seja verdadeiro. Aí você leva o produto para sua casa, consome e é feliz. O dia que porventura aquele produto não estiver tão legal, caiu, quebrou, não funcionou e etc, que você pegar o telefone, hoje não mais o telefone, mas no seu WhatsApp e escrever, o produto chegou, tá na garantia, vocês me ajudam? Sim, estamos aqui para te ajudar. Então, quando que nós podemos passar aí? Pode passar aqui amanhã. Amanhã, na hora marcada, ele está lá, recolhe o produto, conserta o produto, devolve o produto e ela usa o produto. A consumidora, o consumidor. Agora, quando essa perna do saque quebra, você fala assim, não, toda essa jornada de compra que eu amava, eu passo a desprezar. Não quero mais saber dela. E aí a gente troca de marca, né? A jornada é importante. E aí a gente troca de marca. Agora, André, essa obsessão por tecnologia, esse consumismo por tecnologia, você acha que vai tirar o humano, vai colocar a gente humano de lado? Isso vai, eu já acho que está afetando o ser humano.
essa coisa de tecnologia. O que você tem para falar sobre isso? Eu acho a tecnologia incrível, né? Quem me conhece sabe que eu amo tecnologia. E eu sempre sou um dos primeiros a aderi-las, a testar, a ver como é que funciona e como se comporta. O meu medo não é a tecnologia, o meu medo é o ser humano, né? Porque o ser humano, se ele começar a usar a tecnologia como base para sua falta de conhecimento, para sua falta de disciplina, para sua falta de desejo de crescimento, não é a tecnologia que vai dar o problema, está no ser humano, porque ele vai ser um profissional frágil, ele vai ser uma pessoa mais vazia, uma pessoa que tem menos conhecimento, e o dia que a internet cair, ele não tem condições de fazer um discurso. Então você diz que a inovação ela veio para somar. Eu acho. Basta é claro que a gente saber usar. É claro que a gente não pode fechar os olhos, que quando a tecnologia ela vai chegando, existem casos que ela toma lugares de postos de trabalho. Isso acontece. Já está acontecendo, mas né? O bom profissional ele se reinventa e se repõe em outros lugares. O problema é quando a tecnologia toma o espaço de alguém que não tenha ambição pelo conhecimento, que seja preguiçoso, que não tenha disciplina, que não quer sair do trabalho e ir para a universidade fazer um curso de pós-graduação. Essa pessoa vai ser vencida pela tecnologia, mas aí a culpa não é da tecnologia. Toda inovação é progresso, então? A inovação que transforma as vidas das pessoas é progresso. Nossa, nós voltamos lá do comecinho. Inovação que transforma as vidas das pessoas, sem dúvida, ela é progresso. É progresso. Estamos confundindo movimento com evolução? Eu falo uma frase muito parecida, que eu falo que velocidade e cadência é diferente. Explica. Então você pode correr e chegar em lugar nenhum. Mas se você tiver cadência, você trabalha a velocidade correta e vai chegando em algum lugar. O Brasil é uma coisa interessante, que o brasileiro ele é indisciplinado, né? E eu sou brasileiro, então eu posso falar isso. Eu não estou falando de ninguém que não seja o meu grupo. Né? E é interessante que o americano aprende project management na escola. Na escola, né? Sim. Então, falar de gestão de projetos. Então, quando nós falamos de gestão de projetos, a gente tem muito mais cadência. Porque a gente tem condições de falar, não, fica calmo. O cronograma está sendo bem feito. E as coisas estão acontecendo. Quando a gente não tem planejamento, a gente acha que correndo vai compensar. Mas não vai, fica mais caro. Né? Num projeto, numa iniciativa, a gente pode decidir onde a gente gasta tempo. Ou no planejamento, ou na execução. Se a gente gastar tempo no planejamento, a execução acontece bem. Agora, se a gente não gasta tempo no planejamento, a execução ela vai ser frágil. E aí é onde se gasta mais dinheiro, mais recursos de pessoas, mais tempo e os projetos se atrasam. Né? Já na educação a gente fala de pedagogia de projetos. A gente tem trazido isso há já mais ou menos uns 10, 15 anos, tentando colocar isso na educação, porque sem isso, sem projeto, nem na educação. Né? A gente tem que trabalhar com os alunos com projetos. Eles vão cair aí no mercado de trabalho e muitas vezes nem sabem o que é um projeto, como trabalhar em projeto. Tudo é projeto. É isso mesmo. Bacana. Como podemos inovar com raiz e não apenas com velocidade? Raiz e velocidade. Eu acho que inovar com raiz é um pouco de a gente nunca esquecer de onde nós saímos, né? Nunca esquecer de onde nós saímos, porque quando nós trabalhamos, quando nós produzimos, quando a gente desenvolve alguma coisa e etc., com aquilo que a gente tem de melhor, eu acho que as coisas tendem a funcionar bem. O grande problema é quando a gente quer estereotipar coisas que nós não entendemos o que é. Né? Então aí chega numa matéria muito interessante de marketing, que é de entendimento do consumidor. Né? Então, se eu me proponho a vender algo para alguém, para um consumidor, eu preciso conhecer o que ele faz, o que ele gosta, como ele consome aquele produto. É o que nós estamos falando da área de educação. Né? Vender só a educação
formal é o suficiente hoje? Não. Então, o que eu preciso vender? Eu preciso vender para ele cursos rápidos, de férias, que impactem a vida dele de maneira positiva e pode dar algum skill diferente para ele, para que ele possa ser promovido no trabalho, agregar valor mais rápido e assim por diante. E aí a gente pode falar de soft skills, a gente pode falar, por exemplo, de social media, de lançamento de produto. Isso aí tem, hoje em dia, cursos curtos, acessíveis, de universidades boas, que podem dar essa formação para ele e fazer ele atuar muito mais rápido no mercado. Eu acho que é muito mais isso. Quando eu entendo o consumidor de educação, eu entendi que não é só a educação formal que ele precisa. A educação formal é extremamente importante, porque senão o engenheiro nunca vai poder ser engenheiro. Mas quando você coloca essas soft skills que nós falamos no currículo dele, ele pode ser um engenheiro com muito mais sucesso no que ele faz. Quando a gente fala aí de o meio empresarial, né, que está crescendo, enfim, quando a gente fala de respeito, ética, é circunstancial ou inegociável? Inegociável. Sabe que tem uma história de um filósofo, de um palestrante muito conhecido, que ele falou uma história sobre ética que marcou a minha vida, muito legal. Transformou mesmo a maneira que eu penso a respeito de ética. Que ele falou assim, eu vou parafrasear, claro, né? Enfim, quem já ouviu talvez vai se identificar, mas ele falava assim, ó, uma pessoa acordou com dor de cabeça e ela falou assim, então no caminho do trabalho eu vou passar por uma farmácia e eu vou parar para comprar um analgésico e eu vou... Já ouviu isso? Não? Eu vou parar na farmácia para comprar um analgésico. Tô falando de ética, hein? E aí a pessoa chega na farmácia e não tem vaga para estacionar. E ela falou assim, como eu vou muito rápido, eu vou estacionar aqui em fila dupla. E eu vou correr lá, eu já sei onde fica o analgésico, vou pegar, pagar, sair, eu tenho uma garrafa de água no carro, eu vou tomar dentro do carro e até chegar ao escritório eu vou melhorar. E quando ela volta, ela gasta, sei lá, 6, 8 minutos, alguma coisa assim. E ela fala, ufa, que ótimo, deu tudo certo. Eu comprei o meu analgésico, acabei de tomar e estou indo para o trabalho. Aí a ética é quando você entende que você não... A falta de ética é quando você entende que você impacta a vida das pessoas e não tá nem aí com isso. Porque teve pessoas que se atrasaram por causa de você, que perderam o voo, que ficaram chateadas. Então toda vez que você enriquece, empobrece a população, chateia ela de alguma maneira, faz as pessoas ficarem nervosas, quer dizer que você não foi ético. Né? Quem põe o limite? Eu ia falar somos nós, né? Mas quando falamos de corporação, é a cultura organizacional. É você não aceitar algo fora desse padrão na organização. Né? Manual de conduta? Manual de conduta. E o dia inteiro ele vivenciando aquilo. Assim como o Walter tá fazendo, é colocar a plaquinha na parede. O tempo todo. Né, Walter? O que mais vale a pena? Admirado pelos resultados ou respeitado pelas escolhas? Nossa! Eu acho. Você sabe que tem um caso muito interessante. Ontem vocês viram que a seleção brasileira tem um novo técnico, né? Uhum. E ele fez a primeira convocação. E tem uma marca que eu gosto muito, que é a CIMED, né? Eu tenho gostado muito da postura do João Adib em tudo que ele faz. E é muito legal porque hoje ele é um líder muito admirado. Hoje é um líder muito admirado. Nossa, ele fez coisas... E o que ele fez? A CIMED é uma das patrocinadoras da seleção brasileira. E ele colocou no microfone da convocação uma plaquinha aqui, a CIMED. Eu vi. E eu vi na rede social de um monte de gente que eu sigo da CIMED que eles estão orgulhosos por isso. Né? Então, quando é um líder que desenvolveu uma paixão pela marca tão legal... que as pessoas gostam de falar que trabalham na CIMED. Ai, que legal. Né? Então, tem orgulho. Tem orgulho, acho que é isso. Tem orgulho. Gente, quais os papéis das empresas aí, com tanta desigualdade no mundo, com tanta coisa aí em crise, tanta gente passando fome e outras coisas, né? Elas deixam de ser exceção? Como é que é? Essas que se engajam, que trabalham para a desigualdade, para as crises, como é que elas aparentam no mercado? Por exemplo, a CIMED, ela faz alguma coisa? Deve fazer. Eu não conheço, não, mas com certeza, né? Mas eu tenho algumas empresas... enfim, o papel das empresas. Toda e qualquer
empresa tem um papel social, porque é quase que mandatório, porque quando você abre uma empresa, o que você faz? Como é o nome do documento? CNPJ? É um contrato. Contrato social, né? Desculpa. A empresa é um ser social. É um né? ser social, Então, verdade. tem uma coisa interessante que tem Gerando Falcões, não sei se vocês já ouviram, né? E tem várias empresas que falaram assim, ó, dentro do meu portfólio tem um produto, uma barra de cereal, uma latinha de suco, uma bala, um balme, seja o que for. Esse produto, ele, quando comprado, ele é totalmente revertido para as causas da Gerando Falcão, né? Então, isso é uma coisa interessante. Você põe um produto no seu portfólio, que você fala, ó, o R$1, 10 ou 20, ou quanto ele custar, isso vai ser revertido para Gerando Falcões, para os projetos e etc e tal. Legal. Então, é isso que eu acho. As empresas são capitalistas? Claro que são. As empresas, elas estão buscando cada dia aumentar a lucratividade? É claro que estão. Mas se não é só o algoritmo, como nós falamos, é a causa. Então, se tem uma causa positiva, esses produtos eles têm um papel muito importante. Eu acho que a Nestlé foi uma das primeiras a fazer isso. Né? A gente está formando líderes ou chefes bem treinados? Odeio essa palavra chefe. Também odeio. O que a gente está formando? Eu conheço muito bom líder que eu me inspiro e que eu vejo eles fazendo as coisas e eu quero tentar seguir o caminho e fazer parecido. Mas eu também vejo muito chefe por aí. O que me deixa feliz é que eu vejo que a cada dia mais esses chefes bem formados perdem espaço, né? E a cada dia uma liderança forte e firme ela toma espaço, né? Porque se tem uma coisa que você não consegue que o seu cargo não entrega é a admiração, né? E um líder ele é admirado. Então eu tenho um costume muito grande. Se eu chego numa empresa, sento na recepção, estou esperando alguém para ser atendido, eu falo: você trabalha aqui há muito tempo? Trabalho. Você gosta de trabalhar aqui? Eu gosto muito. Né? Uma vez eu fui trabalhar numa empresa, eu vou falar esse caso porque eu não vou falar o nome, mas é interessante que eu cheguei na empresa, é uma empresa de faturamento milionário, né? Também não vou falar o produto para ninguém fazer o link e tal, mas era de faturamento milionário, um prédio incrível, só que eu olhava no estacionamento, era só carro velho. E aí eu falei pra ele assim, e ele tinha um carrão, né? E eu falava assim, cara, que coisa interessante, por que dentro do estacionamento da sua empresa só tem carro velho? Porque as pessoas da sua empresa não estão prosperando, cara. Então tem algum problema. Primeiro problema é que ele não me contratou, né? Enfim, mas tem um problema. E aí ele engasgou e não conseguiu me responder. Então o que eu quero dizer? Eu quero chegar nas empresas e olhar os funcionários andando, vestindo bem, vestidos, com bons carros, morando bem, prosperando né? E mudando pra Moca, né? Porque aí eu falo, não, essa empresa está cumprindo o teu papel. Essa empresa está cumprindo o seu papel, né? Acho que deu para entender, né? Deu. Enfim. Muito legal. Qual o novo papel da vulnerabilidade na liderança contemporânea? Mostrar fraquezas ou inspirar confiança autêntica? Tem que ser confiança. Temos que inspirar confiança. Nós temos que ser líderes autênticos que inspiram confiança. Pessoas que não inspiram confiança não podem ter liderança. Porque naturalmente a gente não aceita, né? Então, eu tenho esse problema. Eu não gosto de transparecer para as pessoas, eu não sou assim, uma insegurança. Você tem seu time, você começa a passar uma insegurança, você tá frito, as pessoas... É isso. Você desacreditam. Você precisa... É uma linha muito tênue. Mas você precisa humanizar, mas não se expor. Isso é bem difícil, né? O que eu quero dizer? Tem uma história que fala assim, né? Os líderes falam assim, não, eu sou forte, eu não vou, eu não sinto, eu sou uma máquina, é nada. Eles choram dentro do carro. Eu vou falar uma coisa para você que eu não sei se você sente isso. Eu acho a posição de líder, de CEO, solitária. Claro.
Eu acho muito solitário. É, Porque você vai dentro do carro, você vai para sua casa e lá os seus problemas continuam, tanto de é dentro da isso. sua casa quanto de dentro da empresa. É isso. É difícil a empresa não ter problemas. E- E isso me incomoda demais. E eu tô fazendo exercício muito grande para não transparecer isso para a equipe. isso. Mas às vezes não dá. Eu tenho um amigo. Não dá. Eu tenho um amigo incrível que ele casou com uma funcionária da empresa dele. E essa funcionária era uma pessoa que tinha uma liderança muito forte na empresa. As pessoas confiavam, se abriam com ela e etc e tal. E aí eles casaram, né? E no dia que eles me contaram do casamento, eu falei assim: agora seja bem-vinda para a um lugar solitário. É um cara Porque as solitário. pessoas não vão mais conversar com você, elas não vão confiar mais em você e etc, porque elas vão enxergar ela como uma posição de liderança, como a esposa do presidente da empresa e etc e tal. E ela não deu muita importância não. Mas depois de uns meses, bateu um burnout e ela falou pra mim: poxa, eu lembrei no que você falou, que a liderança é um lugar solitário. Mas aí a importância, Solange, de a gente ter uma rede de conexão, né? É o que a gente está criando, É uma isso aí. rede de Porque conexão. ter uma rede de conexão onde um momento a gente senta numa mesa como essa, com a câmera desligada, e fala assim: o negócio tá pesado. Como você fez quando você passou por isso? Olha, eu tô tendo dificuldade nisso aqui. Como é que a gente resolve? Então, essa rede de conexão serve para isso. Porque, absolutamente, nós não somos feitos de pedra, né? Não A gente mesmo. sente do mesmo jeito, né? Mas a gente precisa ter, até pelo bem da empresa, a gente precisa ter uma postura muito mais firme para que as coisas Os se liderados, mantenham, sim. para que as coisas se mantenham, Sim. né? Mas uma rede de conexão é importante para você ficar firme, né? Enfim. Com certeza. Ah, eu tô com peninha. Tá Chegou no horário, terminando, né? tá chegando o horário. André, qual mensagem você gostaria de deixar aí pro nosso público? Deixa suas redes sociais, os seus contatos. Tá bom. Gente, ele tem uma empresa bacanésima, que fica no Brooklyn agora, né? Fica no Brooklyn, ele trabalha aí com marketing, brand, tudo isso. Com marca. Com marcas. Fala aí pro nosso pessoal. Muito bom. O meu Instagram ele é bem simples, é andrecarvalho.br. Então eu coloco lá coisas a respeito do meu trabalho, da minha empresa, mas também da minha família. Minha rede social é meio misturada, assim. E eu acho que seja o que nós desejarmos fazer da nossa vida profissional, nós precisamos ser pessoas que impactam a vida dos outros. Então, se você está pensando em algo parecido, quer bater um papo sobre carreira, sobre transformação, ou sobre transição de carreira, ou como impactar a vida das pessoas de maneira mais positiva, me escreve lá que uma hora a gente pode bater um papo sobre isso e quem sabe desenvolver alguns projetos juntos, né? Muito bom. Repete para mim qual que é a rede social? andrecarvalho.br, o Instagram, né? Olha só, quem quiser pode chamar no nosso também, tá? Que eu direciono para ele. Isso mesmo. E eu só tenho a agradecer de vocês nos escutarem. Estamos aqui no YouTube, no nosso Instagram, do @GV Centro Educacional Latino-Americano, GVCast. Daqui a pouquinho tem mais. Beijo. Muito bom.